You're listening to Luso Canada Podcast, writing history together. Bem-vindos a mais um episódio do Luso Canada Podcast. Hoje temos connosco um convidado muito especial, um jovem luso-canadiano de seu nome Andrew Câmara, que fala connosco de Mississauga. Aliás, não de Mississauga porque ele está em viagem, mas de qualquer forma faz parte da comunidade portuguesa de Mississauga e da história também. A sua família faz parte da história da comunidade portuguesa de Mississauga. Vamos conhecer um bocadinho sobre a história da sua família, do seu pai, da sua mãe, e também do seu envolvimento e da sua contribuição para a nossa história e para a comunidade portuguesa no Canadá. Bem-vindo, Andrew, ao Luso Canadá Podcast. Muito obrigado, Paulo. É bom para me poder falar de uma história e para não esquecer dela. Então, muito obrigado. Então eu quero começar falar um bocadinho sobre a tua família. Como foi a chegada ao Canadá? De onde é que eles vieram? Fala um bocadinho sobre essa saída de Portugal, de chegada ao Canadá, quando e porquê? Olha, começou nos anos de 60. O meu pai, José Fernando Correia Câmara, nasceu em Água de Alto, Concelho da Vila Franca, em São Miguel. Imigrou para Canadá em 1965 ou 67, e lá começou uma vida nova. Novo trabalho, novos amigos, casa nova, foi tudo novo. E depois de alguns anos a ser envolvido na comunidade, a fazer relações novas e um emprego canadiano, voltou no ano de 63 para pedir casamento à minha mãe, Maria dos Anjos Mota Paiva da Câmara. E casaram em 74, chegaram ao Canadá e chegaram uma vida nova. No ano 77, nasceu gêmeas, duas, Angie e Pauli, e 10 anos depois, no 87, eu nasci. Desde aquele ponto, os dois foram sempre envolvidos em associações ou a ser voluntário. O meu pai tem o apelido o Sacristão, em Mississauga, todos conhecem, a fazer muito trabalho nas igrejas, a conduzir as bases das bandas para as festas e também fazer as arrematações nas festas do Espírito Santo em Santíssimo Salvador do Mundo e Cristo Rei. Ao lado dele, a minha mãe começou a ser voluntária no PCCM, lá nos anos de 80 ou 90. Mas antes da história que todos conhecem hoje em dia, como o José Fernando do Clube, ou a Angie do PCCM para comprar bilhetes ou fazer marcações de mesas. Teve uma vida antes disso que deu, na minha opinião, o início da cultura portuguesa em Mississauga. A cultura portuguesa em Mississauga começou lá ao sul, no Haines Road, numa fábrica de cogumelos. Teve muitos japoneses que trabalham lá, e os portugueses, ao lado de 10 famílias, mudaram de Toronto para ir Mississauga, e lá começou uma história. Mas mais uma história começou em Streetsville. Streetsville, lá nos anos de 60, teve portuguesas a trabalhar, até numa companhia da Menu Foods, e já era chamada Consumers Gas. Streetsville já teve comércio, umas lojas de peixe, antes de Garcia Meats, antes de todos. Mas lá começou a primeira organização religiosa da Igreja de São José e, na minha opinião, as primeiras festas religiosas de Nossa Senhora da Boa Viagem. Naquele momento, houve muita agregação de fundos daquela comunidade da Streetsville. O meu pai, com aquela ambição,
liderou um movimento de angariar fundos e lá ainda existe, hoje em dia, na igreja de São José, a imagem da Nossa Senhora da Boa Viagem, lá bonita na igreja. Teve procissões lá naquela comunidade pequena, com andores e guiões lá nas ruas. Mas também, ao lado da organização paroquial de São José, teve um clube esquecido, que foi chamado Miramar Social Club. Antes de falares do clube, Andrew, eu quero muito conhecer sobre o clube, mas eu queria conhecer mais um bocadinho sobre o teu pai, se não te importares um bocadinho antes, voltamos atrás um bocadinho. Queria te perguntar, porquê Mississauga? Porquê que o teu pai escolheu Mississauga quando Toronto era, na altura, o ponto fulcral da comunidade? O grande porquê já era a sua irmã mais velha, já estavam a viver em Mississauga com os seus maridos. A sua irmã Maria de Deus e a sua irmã Alice. A sua irmã Alice, o marido trabalhava no Consumers Gas e lá foi trabalhar com ele. Então já houve irmãs aqui. A sua primeira casa em Streetsville, olha, isso é um momento muito bom. Lá da roda do PSCM tem uma roda que chama-se Lisbon News, um nome português, lá em Streetsville, desde os anos 50. Então lá foi o primeiro address dos meus pais, naquela rua Lisbon News. Tudo isso faz um senso que era o lugar direito para começar uma vida. Mas ao lado disso foi aquele início das irmãs. Ele é um de 8 filhos. Então 6 dos filhos chegaram a Mississauga e 2 filhos foram para Boston. Então nós já temos muita experiência de ir para Somerville, Pawtucket, Fall River e Cambridge. Então com muita família, com muito mais outras famílias, como a família Carreiro e já outros Pimentel, não posso nomear todos, a família Câmara, família Correia, família Medeiros, teve a cerca de 10 ou 15, 20 famílias portuguesas que começou um clube chamado Miramar Sport and Social Club. O meu pai foi o presidente, o vice-presidente Gilberto já ainda está de roda do Streetsville, está vivo ainda, mas tiveram uma equipa de futebol. Houve bailes nos sábados, num lugar em Streetsville que a hora já era uma karate studio, a dance studio, um restaurante, mas ainda está lá, o mesmo lugar onde houve os bailes. Depois do clube mudou para Vic Johnson Arena. Também houve festas lá. Também houve missa lá, antes de construir uma igreja. Então, houve aquele movimento de famílias e cultura portuguesa em Streetsville já antes dos anos de 70. Sabes mais ou menos a idade, o ano em que o Miramar foi fundado? Tens uma ideia? Antes de 1970 já era fundado. Eu posso ver nas fotografias, já tenho fotografia do meu pai a ser presidente como tesoureiro e secretário, as placas de futebol, nos torneios de futebol também passava. Então, é por isso que eu quero falar, porque as datas são importantes e falar nas datas são bons, porque isso é o sabor da história. Mas o ponto é que antes do Portuguese Club Mississauga, no 74, a ser fundado, já estava em Streetsville muito a passar. E eu penso que a prioridade é saber que o PCCM também é a minha casa, mas aquela casa foi construída como uma história que já existia na Mississauga. Então, é uma história interessante, mas com uma procissão da Nossa Senhora da Boa Viagem, com bailes, com equipes de futebol, lá em Streetsville, que é tão pequeno, é muito bom a falar. E mais um ponto que é interessante, uma ambição do meu pai que ele quis fazer.
quando eles mudaram para a sua casa, o Dufferin Peel District Catholic School Board ia construir uma escola elementary school. Mas, naquele ponto, a imagem da Nossa Senhora de Boa Viagem chegou à igreja e ele teve a ideia, igual a minha ideia quando conquistamos o Guinness, tem que ser doido para fazer as coisas. Ele contactou o school board e disse, desculpa, esta escola tem que ser com o nome da Nossa Senhora da Boa Viagem porque nós temos a imagem na igreja. Ele pediu porque a comunidade existia e a school board aceitou. E é por isso que ainda existe no River Grove Drive, é a escola vizinha do Hazel McCallion Senior Public School e ao lado meio deles é o River Grove Community Center. Aquela escola chama-se OLGV, Our Lady of Good Voyage, porque o meu pai pediu para ser naquele nome. Ele queria que os filhos das famílias e aquela imagem servia para uma razão. E às vezes eu esqueço, mas eu me lembro que isto é verdade. Queria-te perguntar o porquê de ser Miramar, do nome Miramar, e então por aquilo que presumo do que falaste, o Miramar não era só um clube social, era também um clube que envolvia atividades religiosas, certo? Então diz-me um bocadinho porquê o Miramar e então qual era o propósito, qual foi o propósito inicial da fundação do clube? Eu não sei porque é que o meu pai chamou Miramar. Talvez a Angie sabe, mas a verdade, ele foi imigrante a atravessar o mar do Atlântico. Eu espero que isto tenha alguma razão, porque é Miramar, mas eu penso que a razão é que existia muitas famílias portuguesas, existia pessoas que precisavam de escutar aquelas amizades de saudade de o seu país. Então, eu penso que foi aquele sonho de imigrante, de ser português em Canadá, mas é interessante que isto começou muito, muito antes. Eu penso que até em Toronto a primeira procissão da Ressurreição de Cristo foi até no 74. Isso foi antes. Então, é interessante para saber, o Streetsville foi a primeira procissão religiosa em Ontário? Eu não sei. Mas quem foi o primeiro? É muito bom até pensar onde foi aqueles primeiros acontecimentos da nossa comunidade. Streetsville é um dos primeiros, eu não vou dizer que é o primeiro, mas é interessante falar em quando e quem foi os primeiros a fazer os seus tradições. E eu acho que aquilo que nos estás a dar é informações que muita gente tem desconhecimento. Eu próprio, que estou envolvido neste projeto a fundo, tinha desconhecimento até falar contigo, Andrew, sobre o Miramar. Portanto, eu acho que é um elemento histórico importantíssimo para a comunidade. E como tu disse, Streetsville, apesar de ser pequeno, tinha um conjunto pequeno de famílias, mas essas famílias foram muito dinâmicas no sentido de promover a nossa cultura e também os nossos valores religiosos. Então, em 74, o Clube Português de Mississauga, na altura, que era chamado, foi fundado. Isso afetou de alguma maneira o Miramar e será por isso que o Miramar deixou de existir? Ou qual foi a razão pela qual o Miramar deixou de estar em atividade? Eu penso que entrou umas 10 ou 15 famílias novas de Toronto no sul de Mississauga. E até criou um Streetsville diferente. Eu penso que a população cresceu lá no sul, porque era mais próximo de Toronto. Então, eu penso que é normal que quando há mais pessoas, há mais prioridade. Eu não penso que a fundação do Clube Mississauga fechou a Miramar. Eu até penso que a Miramar fechou antes que o Clube Mississauga começou. É por causa disso que os meus pais já estavam envolvidos no Clube Mississauga desde 80 ou antes. As minhas irmãs nasceram em 77 e já conheciam pessoas. Então, foi desde o início.
E provavelmente era por isso que o meu pai queria envolver-se na mesma situação que ele fundou num lugar e continuar no outro lugar. Ele no PCCM era um diretor, chamava-se ele com o nosso querido Tony de Souza, que já faleceu, os dois já estão no céu. Ele e o Tony foram os homens da porta. Agora não existe homens da porta. Às vezes não, às vezes sim, mas eram os homens que tiveste que provar o bilhete na secretaria com minha mãe primeiro, porque a Angie estava na secretaria, comprava o bilhete, quando recebes o bilhete, tens de dar o bilhete ao homem da porta. Não podes entrar sem dar o bilhete ao homem da porta. É assim aquele sistema. Então, o trabalho dele era sempre diretor. Quando o nosso rancho era ativo, ele era o homem da bandeira. Ele era sempre o homem do Espírito Santo. Ele, como um senhor José Carreiro, foram os primeiros mordomos do Espírito Santo no PCCM e já continua a ser uma tradição ativa. E também ele condutor de os basses da escola, aquelas bandas de música. Quando ias para as festas, ele teve a sua licença e ele era condutor das basses e levava as bandas para as festas e também adorava fazer as rematações nas igrejas, porque ele sempre tivesse aquela mania de saber as pessoas onde é que estavam e os nomes, e quando fazia as atuações, as rematações no clube, toda a gente conhece Horácio Domingos, o nosso padrinho do rancho. E a Maria esteve sempre lá. E às vezes a rematação, ninguém queria dar nada, ninguém queria dar nada, precisava puxar a gente para dar dinheiro. Mas naquela situação, onde era difícil para puxar o dinheiro, ele disse sempre, paga a Maria, e paga a Maria. Sempre pagava o Maria, porque a Maria sempre paga, a madrinha sempre paga. Então, eu penso que, ao fim de tudo, ela é uma pessoa que gostava de pessoas, mas não gostava da política. É assim. Mas sempre gostava da comunidade, foi um grande amigo do senhor Monsenhor Rezendas, que também deu a sua visita quando estava no hospital muito doente, muito próximo à igreja, igual a minha mãe é catequista. Imagina, José e Maria casaram-se catequista e sacristão. Não há pior. Não há pior. O teu pai, infelizmente já é falecido, demonstrou muita versatilidade pelo facto de ter sido fundamental, não só na fundação do Clube de Miramar, mas também no movimento religioso. Ao juntar-se ao Clube Português de Mississauga na altura, e também fez lá, obviamente, foi importantíssimo nessa organização. E o teu pai foi também, obviamente, como tu disseste, um dos pioneiros do movimento comunitário religioso em Streetsville. Portanto, eu acho que é importantíssimo que este teu depoimento, eu acho que é importante para a história e dar-lhe ao teu pai o devido reconhecimento pelo seu contributo. Eu queria te perguntar, agora numa parte mais emocional, mais pessoal, já conhecemos, já falaste sobre o homem da comunidade, queria te perguntar um bocadinho sobre o pai, aquilo que o pai e o homem, fala um bocadinho sobre isso. Por qualquer porta ou qualquer quarto que aquele homem entrava, recebia respeito como era naturalmente, como era natural. Eu nunca vi. Ele era um tipo de pessoa que era uma igreja ou clube, presidente ou jardinheiro, qualquer pessoa, ele tem respeito por toda a gente e toda a gente tem respeito por ele. Eu era um herói, ia para as festas, conhecia o padre, conhecia o presidente, ele podia falar com qualquer pessoa em qualquer festa. E também é um perigo. Um rapaz nunca pode ter calma nas festas, é sempre uma pessoa aqui, uma pessoa ali, eu te conheço o teu pai, mas eu não conheço a pessoa, era sempre assim. Ele era um tipo de pessoa assim. E nas festas, quando tiveram a ouvir as bandas no Raial, assim, nos Açores a gente diz no Raial,
A banda está a tocar à noite, as luzes estão abertas, o raial. Não pode dizer nada. Está a ouvir a banda. Naquele momento, ele está, assim, muito sério. Ele adora a música de banda, ou nas procissões. Então, ele era assim, genuíno, puro, religioso e dedicado à sua família, mesmo. O papel da mulher também, obviamente, foi importante. Há um colega meu em Montreal que diz que a imigração existe por culpa das mulheres, porque se não fossem para as mulheres terem vindo, a imigração não tinha acontecido, os homens tinham voltado a Portugal, não é? Eu queria falar também sobre o tamanho, obviamente que ela é talvez aquela chama que ficou mais nas costas, menos visível, e fala um bocadinho sobre o papel dela também, não só da própria família, mas também no incentivo ao teu pai, no incentivo a tudo o que ele fez e no apoio ao teu pai. O trabalho também foi muito duro para ela, porque ela vai sempre dizer que o trabalho de ser gêmea foi pior que a experiência de ser imigrante. Porque naquele momento ela só foi preparada por uma menina. Ela não soube que foi dois. Naquele momento os exames deu aqueles resultados com um coração a bater. Então imagina, no primeiro dia do ano, no 1º de janeiro, a Pauline saiu e o doutor disse, tens mais uma. Ele disse, tens o quê? Desde aquele ponto, a chegar como imigrante, ela teve 21 anos, casou com 18. O seu pai faleceu aos 12. Imagina, aos 12 aos 18. A primeira de 3, a mais velha, a ser a mais dominante da família, ajudar a mais. Em 6 anos, foi-se embora. Imagina a dor de fazer e a alegria de viver diferente. Mas quando chegou aqui, e sempre me lembrava um trabalho muito difícil que a minha mãe teve. Ela trabalhava num lugar a fazer computadores, control data, fazer os motherboards. Teve 3 Marias no mesmo trabalho. Então, elas queriam de chamar uma Maria 1, outra Maria 2 e outra Maria 3. E ela diz, não vais me chamar o Maria 2, eu não sou Maria 2, porque a Maria dos Anjos não podia pronunciar o Anjos. Então, para todo mundo conhecer esta história, se não conhece ainda, a Angie Câmara do PSSM é Maria dos Anjos, porque não pode pronunciar anjos os ingleses. E ficou Angie. Então, o trabalho dela foi difícil, criar 2 meninas, e foi por isso que os dois, esperaram 10 anos para experimentar mais uma vez para eu nascer. Então, é por isso que nós temos 10 anos, e quando eu fui jovem, eu penso que foi aos 4 anos, é quando ela começou a ser voluntária. Porque lá no clube de Mississauga, lá onde Dixie and Dundas, 1310, Dundas Street West, era segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, 5h30 às 7h30. E escola portuguesa, durante a semana que eu fui. O problema é o que é que ela ia fazer quando eu estava a estudar na escola, porque nós estamos em Streetville, lá muito longe, e nós estamos lá no sul de Mississauga, era meia hora. E lá começou a sua carreira de ser voluntária. Desde 1991. Ela já está voluntária full-time. E começou. Nas terças e quintas eu fiz karaté. Nos quartas-feiras, depois da escola, eu tive ensaio de rancho. Então, eu estive lá todos os dias, mas eu dei aquele acesso a ela ser voluntária. Quando eu estive na escola, ela estava na secretária. Quando eu tive a fazer karaté, secretária. Até no rancho, secretária. Então, eu comecei a ficar envolvido
e ela ficou envolvida também a ser voluntária. E desde aquele ponto nós estamos envolvidos. Ela ficou diretora do rancho no ano 1999. Eu comecei a dançar folclore no ano 1991 e desde aquele ano nós estamos lá. Muito bem, e era mesmo de ti que eu queria falar agora, porque eu acho que é interessantíssimo o facto de teres nascido no Canadá, filho de pais portugueses super envolvidos, e tu sempre, como disseste, estiveste sempre envolvido nos clubes portugueses, no Clube Português de Mississauga, mas o teu envolvimento vai muito além do clube português, que é agora chamado o Centro Cultural Português de Mississauga, né? O nome oficial. Não só no folclore, mas tu tiveste aqui uma iniciativa que entrou para o Guinness, que fica na história, isso também faz parte da história, e como tu és a pessoa que és responsável por isso, gostaria que me falasses sobre isso, porque como disseste é um bocado louco, mas não é louco, porque sabendo a história dos teus pais, eu acho que é uma consequência natural, não é? Fala um bocadinho sobre isso, sobre como surgiu a ideia, quais foram os desafios, e depois o que é que sentiste no final, quando conseguiste então o teu objetivo. Sim, aquilo do Guinness foi um movimento de muitas vidas. O Guinness foi uma união de pessoas que nem sequer foram portuguesas. O sabor daquela ideia foi, para mim, o melhor. Então, aquele ano antes do Guinness, nós, como uma comunidade, nós perdemos muitas pessoas. Nós perdemos um diretor, José Pereira. Nós perdemos uma mãe do folclore, Ana. O outro pai do folclore, Suan. O meu pai faleceu. O Tony de Souza faleceu. E disse que assim, olha, isto é, assim, muito triste. Depois da pandemia chegou. Os planos do Guinness já começou antes da pandemia. E ainda pior do stress de planear um recorde do Guinness, o pandemic forçou a nós mudar a data. Naquele momento eu disse, vamos parar isso. Nós temos de mudar uma data, o mundo vai acabar, nós não vamos conquistar nada. Mas eu não sou assim. Não, eu não sou assim nada. Eu vou ouvir, mas eu não sou assim. O Guinness foi para dançar para quem não pode. Nós dançamos para aqueles que já partiram do nosso mundo e apoiamos com todos. Nós tivemos ensaios abertos para pessoas que são da România, Ucrânia, Irão, Paquistão, Índia, japoneses, indigenous people from Canada. Foi um sonho. Nós fizemos um recorde que foi, para mim, como uma coisa fora da nossa comunidade. Eu penso que mesmo nós falamos disso muito, mas quando estamos unidos são mais fortes. Mas é isso. Imagina, nós tivemos até polícia a dançar o nosso Vira Geral. Isso é o melhor. Nós tivemos pessoas que nunca dançavam, mas dançaram naquele dia. Foi um dia que, eu penso que foi a última visita do Mayor Hazel McCallion do PCCM. Foi naquele dia. Foi o último dia que ela teve no nosso clube, a ver aquele recorde ser conquistada no nosso City of Mississauga. Mas foi um risco. Eu sempre aceitei que há uma chance que isto não vai ser conquistado. Nós não vamos conquistar isso. Tem uma chance, é possível. Eu sempre pensei desta maneira. Mas quando conquistamos aquele recorde, foi por 3 pessoas, mas nós tivemos muito mais pessoas que isto. Mais de 800 pessoas, 869. Mas quando pessoas param de dançar, eles estão desqualificados. E as verdades são as verdades. Eu, na minha alma, eu fazia o recorde do Guinness outra vez. Mas nós não podemos fazer aquele recorde sem o apoio de todos os ranchos. Todos os ranchos não estiveram lá naquele dia.
é mesmo preciso de todos, o apoio de todos. Vamos ver, se Deus quiser, vamos ver se vamos fazer outra vez, mas aquele recorde está ali para sempre. E nós estamos num livro, eu tenho um livro em casa e ninguém pode tirar aquele livro das minhas mãos. Qual é o nome oficial do recorde? Largest Portuguese Folk Dance. Olha, muitos parabéns por isso. Acho que foi uma iniciativa fantástica. Correu o mundo, correu pela comunidade, acho que movimentou a comunidade toda e muitos parabéns por isso, principalmente vindo de um jovem como tu que nasceu aqui. E era mesmo isso que eu te queria perguntar. Nasceste aqui, fizeste esse esforço do Guinness, do recorde do Guinness, e continuas muito ligado ao folclore. Hoje em dia és um dos responsáveis pelo rancho folclórico do clube do Centro Cultural Português de Mississauga. E gostaria que me falasses também sobre isso. O que é que o folclore significa para ti e porquê é que tu, como um português de segunda geração, português-canadiano, luso-canadiano, o que é que o folclore significa para ti em termos culturais, em termos de identificação também? É sempre uma luta o que é ser luso-canadiano. Eu sou canadiano, eu faço coisas canadianas ou eu vou fazer tudo o que é português. Eu, na minha opinião, fico mais ligado à comunidade portuguesa que canadiana. Eu gosto de ser mais de European, gosto de comida que tem mais sabor, mais temperos, mas eu sinto-me mais como uma razão de ser estar na comunidade portuguesa. Eu tenho muitos amigos que são açorianos que não gostam de ir para iniciativas de continente ou da Madeira. Eu penso que as pessoas pensam dessa maneira. Podem ser português, podem ser. Mas eu sempre sou uma pessoa que Portugal é muito grande. Tem muito para ver. Eu, como pais de açorianos, eu já estive no continente muitas vezes, do norte ao sul. Eu vou à Madeira, eu quero ir. E eu vou dizer uma coisa fora de sério um pouco, mas eu sempre disse, até um português visitar todas as regiões, ninguém é português. Então, eu quero visitar todo Portugal para ser português. Um dia vou, um dia. Muito bem. E estás a falar em Portugal, eu testemunhei tu e o teu grupo folclórico, o teu rancho folclórico, visitar o Winnipeg. Foi um dos locais que vocês visitaram, tive essa oportunidade de estar presente também. E nesse sentido, senti também que vocês não só são um grupo que querem fazer parte da própria comunidade, mas também têm muito orgulho. E lembro-me de uma das coisas que eles falaram no Winnipeg foi a vossa facilidade em falar português, o facto de muitos de vossos elementos falarem português, que é fantástico. E assim, antes de fazer uma última pergunta, queria-te perguntar do teu envolvimento comunitário, obviamente que eu sei que o Guinness Record, que é talvez aquilo, o auge, mas sem ser isso, o que é que te dá mais orgulho da tua participação e da influência que os teus pais tiveram em ti, de tudo o que aconteceu na tua história dentro da comunidade, o que é que te dá mais orgulho de teres participado ou teres conseguido? Eu nunca podia conquistar união a ser jovem fora da comunidade portuguesa. Eu cresci sempre com aquele carimbo em tudo o que eu fazia. Oh, és sempre aquilo, és sempre o folclore, és sempre isto, és sempre aquilo. E até eu comecei a gostar. Eu tenho paixão de saber que eu tenho um lugar onde eu venho, eu tenho pais que têm um struggle, uma história para dizer, e a minha história. Eu sou daí. Mas a ser envolvido assim numa comunidade de folclore é de ser a parte da união. Aquele Guinness foi uma ideia Andrew. Aquela ideia Andrew, se não é uma ideia doida, era uma ideia que é possível, podemos fazer. E por que não? E é assim como eu funciono. A última pergunta é uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, que é, ficou algo por dizer? Eu penso que nós temos de saber que a comunidade portuguesa vai ser feita por as pessoas que não são imigrantes. Nós temos de preparar para as nossas festas, iniciativas e bailes para ter um sabor diferente, porque não vai ser feito para os
que tem saudade de um país vai ser feito para os que ama aquele país. Então, nós estamos a ver isto, eventos e iniciativas feitos por jovens com um sabor diferente, e penso que isso vai ser o futuro. Muito obrigado, Andrew, pela conversa, pela oportunidade de conhecer mais sobre a história da comunidade portuguesa em Mississauga, em Streetsville, da tua família, de ti próprio e do Clube Português de Mississauga, ou o Centro Cultural Português de Mississauga. Muito obrigado pela participação e por toda a informação que nos deste. Muito gosto, Paulo. Até a próxima. E assim termina mais um episódio do Luso-Canadá Podcast. Visite lusocanadá.com para aceder a mais informação sobre a comunidade portuguesa do Canadá. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Thanks for listening to Luso Canada Podcast. Join us next time as we continue writing history.